As propostas do Orçamento do Estado para 2024 para as famílias e empresas são suficientes? Que outras medidas deviam lá estar? O IRS jovem faz a diferença na capacidade de reter talento nas empresas portuguesas? Que impacto pode ter o fim do regime dos residentes não habituais? A promoção do crescimento económico vai muito além do orçamento. O que pode ser feito para o acelerar? Temas que vamos abordar na TOC como promover o sucesso das pessoas e empresas através da fiscalidade, uma iniciativa do ECO e da Associação Business Roundtable Portugal, para o qual temos o gosto de contar com Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Pedro Gigeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable, e Rui Baleiras, coordenador da UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Olá, bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite do ECO para estar aqui neste debate, nesta talk. Professor Rui Baleiras, vou começar por si. Enfim, vamos primeiro olhar para aquilo que foi o Orçamento de Estado que foi apresentado a semana passada. Enfim, uma das principais medidas foi justamente o alívio no IRS, que acabou por ser bastante superior àquilo que estava inicialmente previsto, ou que foi indicado pelo Governo em abril, que eram cerca de 525 milhões, juntando o IRS jovem e outras medidas, a redução é de 1.600 milhões. Considera, enfim, que este alívio é de facto substancial ou podia ser ir mais longe? Muito bom dia e obrigado ao ECO e à Associação de Business Roundtable Portugal por me quererem aqui nesta conversa. Por razões estruturais da economia portuguesa, considero importante que a prioridade fiscal para os próximos anos seja aliviar o rendimento das famílias. E deve ser através de uma descida substancial nas taxas marginais para todos os escalões e em conjunto com a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Bom, neste sentido, a medida que foi apresentada, ela foi apresentada fora deste contexto mais geral. Portanto, parece uma medida avulsa face àquilo que, em minha opinião, a economia portuguesa necessitaria. Mas pode ser entendida como um primeiro passo, se não está articulada com uma diversificação das fontes de financiamento que conduzam a uma redução das taxas sociais únicas, porque um problema, enfim, não sei se me dá a oportunidade de explicar, é o seguinte: o preço do trabalho em Portugal relativamente a outros fatores de produção é muito caro e por causa da mão fiscal, ok? Repare, o preço pago pelas empresas é acrescido de 23,75%, não é? Sobre o salário bruto. Mais a TSU do trabalhador? Espera. Eu gostava de racionar em termos microeconómicos. Se pensarmos na escolha que as empresas fazem entre trabalho e capital, enfim, nas primeiras aulas de introdução à microeconomia ensina-se que W sobre R, ou seja, o preço relativo do trabalho face ao capital, determina ou influencia muito a substituibilidade entre trabalho e capital. Ora bem, o que é que nós temos em Portugal? Nós temos o preço do trabalho, o numerador desse rácio, acrescido em 23,75% pela TSU, e temos muitas formas de capital físico subsidiadas, seja através de benefícios fiscais, seja através de fundos estruturais, de subsídios. Não é? E, portanto, as duas medidas em conjunto levam, e porque estão no terreno há muitos anos, a uma substituição do trabalho por capital. Os projetos de investimento, há aqui um incentivo público, ainda que involuntário, é que as empresas poupem trabalhadores e substituam por máquinas, ok?
Isto conjugado com o progresso tecnológico, que é sempre também no mesmo sentido, incentiva esse caminho. conduz-nos a um problema sério e que é uma das razões, não a única, pela qual o peso dos salários no valor acrescentado bruto nacional tem sido cada vez menor. Uhum. Pedro, mesmo com este alívio no IRS, a fiscalidade em Portugal, e sabemos que as taxas depois aumentam rapidamente, não é, com a produção salarial, penalizam de facto o sucesso? Penalizam imenso o sucesso. Nós temos sempre alertado para isso, não é só ao nível do IRS, mas também ao nível do IRC. Nós temos um sistema fiscal que penaliza o sucesso em nome da progressividade. A progressividade faz sentido no rendimento, nos impostos sobre o rendimento das pessoas, mas o nosso começa muito cedo e sobe rápido mais. Esta alteração do IRS parece, vamos depois ver as contas finais, vamos tentar perceber, é outro dos pecados capitais do nosso sistema, é a complexidade, e estas alterações também têm muitas complexidades. Desde logo porque reduzem as taxas nos 3 primeiros escalões, mas depois a própria atualização dos escalões é feita abaixo da expectativa de inflação e muito abaixo daquilo que é a expectativa do governo do aumento dos salários. Portanto, apesar das taxas baixarem nominalmente, na prática há aqui um efeito que não se sabe muito bem. Tanto que, só para terminar, o professor Rui Baleiras falava numa redução de 1,6 mil milhões, aliás, o André que falava de uma redução de 1,6 mil milhões esperada para o IRS. Aquilo que nós vemos, que podemos ver nas tabelas que estão no Orçamento de Estado, é uma redução da coleta face a 2023 de 70 milhões. Não é 1,6 mil milhões. Portanto, 1,6 Sim, isto é o efeito da medida, não é? Depois, claro, mas portanto, a receita fiscal tem outra dinâmica. Não é só a receita fiscal, isto é a receita fiscal de IRS. Exato. Portanto, a receita fiscal de IRS reduz-se só 70 milhões de euros. Não se reduz 1,6 do aumento dos salários. Por todos os efeitos conjugados, incluindo estes que estava a referir. Agora, este ponto de penalização do fator trabalho é um ponto muito relevante. Mesmo esta redução salarial, esta redução das taxas de IRS acontece nos 3 primeiros escalões até aos 27 mil euros. 27 mil euros de salário bruto. Não é o custo para a empresa. Nós temos feito umas contas no início do ano, que publicámos, enfim, para toda a gente ver e para tentar clarificar o que é que isto quer dizer. Para 2 mil euros de salário bruto, que são 28 mil euros por ano, para a empresa isto custa 34.500 euros. Portanto, o salário, do ponto de vista do empregador, são 34.500 euros. É o tal que vai dar este escalão dos 27 mil euros, mais ou menos. Agora, isto comparado com outros países europeus, significa que nós temos uma desvantagem do fator trabalho que chega a ser 23% no caso da Holanda. Portanto, é 23% mais caro contratar um trabalhador em Portugal, ou era 23% mais caro pagar 2 mil euros de salário bruto em Portugal do que pagar isso na Holanda. Este desincentivo ao fator trabalho, este desincentivo ao sucesso, é uma penalização para toda a nossa economia. E, de facto, o professor Rui Baleiras referia, é verdade que o peso das remunerações em Portugal na riqueza que o país produz no PIB é abaixo da média europeia, 36,5% contra os 37,3%, mas quando nós pomos, isto é a lógica do salário bruto, quando nós vamos para o custo que a empresa suporta, portanto, incluindo a TSU do empregador, Portugal paga 47,2% contra 47% da Europa. Ou seja, esta falta de rendimento que nós temos a chegar às famílias não está, comparativamente falando, não está naquilo que os patrões pagam, está na alocação que é feita entre o que os patrões pagam e aquilo que o Estado arrecada para si. Ana, os custos para a empresa de facto são os mesmos, ainda assim considera que este alívio no IRS pode, por exemplo, favorecer a retenção de trabalhadores e de talento no Grupo Altice? Nós, já agora, muito bom dia e obrigado, obviamente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Não sei se será um alívio, porque nós estamos a falar da componente do IRS. Efetivamente, nós estamos num mercado competitivo, ou seja, nós competimos com talento e na indústria que nós estamos de tecnologia, nós competimos com talento também, não só dentro de Portugal, mas como fora de Portugal. Portanto, este fator que o Pedro
há pouco falava, é determinante para nós, porque basicamente gera-me uma desvantagem competitiva do ponto de vista fiscal, na atração de talento e, obviamente, na retenção de talento. Nós fazemos também um esforço muito grande ao investimento também no rejuvenescimento dos nossos quadros. Este ano nós contratámos 125 jovens diretamente da faculdade, que vamos formá-los, que provavelmente vão beneficiar do chamado IRS jovem, mas assumindo que a nossa força de trabalho é cada vez mais qualificada, também é melhor remunerada face à média da população portuguesa. O que quer dizer que rapidamente vão cair nos escalões aonde não são beneficiados por este tipo de medidas de alívio fiscal. Portanto, temos um tema de comparabilidade com outros mercados, na atração de talento e na retenção desse talento, e para além disso estamos a falar de mão de obra no fundo bastante qualificada, que depois também rapidamente, do ponto de vista da progressividade com que está definido, digamos, as tabelas, obviamente, do IRS, faz com que o fator trabalho e aquilo que o trabalhador leva ao final do dia para casa, obviamente, seja diminuído. Este regime do IRS jovem, agora mais amplificado, acha que já traz é mais robusto na capacidade de facto de reter talento jovem? Eu acho que é melhor esta medida do que não termos nada, ou seja, acaba por ser uma medida que tenta, obviamente, promover rejuvenescimento dos quadros nas empresas. A maior parte das grandes empresas tem um desafio muito grande de rejuvenescimento dos seus quadros, porque nós representamos a sociedade portuguesa e obviamente, se temos 48 anos de média, quer dizer que mais de 50% dos nossos quadros estão acima dos 50 anos, o que nos vai dar, obviamente, um desafio tremendo do ponto de vista de rejuvenescimento no espaço de 5, 10 anos. Por isso, obviamente, precisamos atrair mais jovens. Portanto, eu acho que é melhor essa medida do que não ter nada previsto. Agora, a retenção também dos jovens numa economia e num país faz se as empresas forem competitivas, se a economia for dinâmica e se houver oportunidades também, obviamente, as pessoas poderem progredir. Isso faz com oportunidades, faz dentro da própria empresa por progressão, obviamente, em termos hierárquicos, e faz pelo crescimento da empresa e obviamente, a criação de oportunidades, porque essa empresa investe, cresce e desenvolve-se, mas também de toda a economia. E em alguma mão de obra qualificada, sobretudo a nossa, acaba de haver poucas opções do ponto de vista também de empregabilidade e, portanto, maior atração por outros países. Eu acho que é melhor ter isso, mas se for só uma medida avulsa e se não estiver enquadrada, obviamente, com uma política que queremos atrair os jovens e reter os jovens, acho que fica débil. Uma das mudanças anunciadas foi acabar com o regime dos residentes não habituais, que vai subsistir apenas para doutorados em funções de investigação e desenvolvimento. Isto também é mais um revés na capacidade de atrair talento, nomeadamente estrangeiro, não é, neste caso. Eu acho que sim, acho que temos que pensar também nos portugueses, porque os portugueses beneficiam falamos muito dos estrangeiros, e os portugueses beneficiam desse regime fiscal. Se nós queremos que depois fazer regressar quem emigrou nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, esse regime fiscal atraía ou promovia esse regresso. O regressar mantém-se, não é? Mas mantém-se mantém-se com um regime mais restritivo e, obviamente, com um teto, com mais restrições relativamente Mas os portugueses podiam beneficiar do regressar e dos residentes não habitual durante 10 anos. E eu acho muito bem, obviamente, promovemos a parte académica, a parte da inovação, desenvolvimento científico, mas num país que tem um problema demográfico e um envelhecimento da população e que precisamos também de quadros noutras áreas, de quadros e trabalhadores especializados, seja eles operários ou não, acho que vai desincentivar. Já temos a desvantagem do ponto de vista de competitividade fiscal do fator trabalho e, portanto, acho que pode desincentivar. Eu acho que normalmente olha-se muito para a espuma dos dias, não é? E olha-se para
os futebolistas que podem beneficiar desse regime, ou A, do B ou do C, e não se olha, talvez, não se faz uma análise de saber, de entender que Portugal precisa de quadros, precisa de fazer, talvez, regressar quem migrou recentemente, que pode e que precisa de mão de obra qualificada em algumas indústrias em que não as temos e não vamos ter rapidamente capacidade de rejuvenescê-las. André, Sim, claro. Só para pôr aqui alguns números, que é sempre ajuda sempre a perspectivar isto. Sobre este tema dos residentes do RNH e do regressar. E vou dar aqui o exemplo de um dos nossos associados que tem, enfim, uma equipa de investigação e desenvolvimento e que por isso vai poder continuar a beneficiar deste sistema. Mas para se perceber a relevância e a importância que isto tem. Isto é um associado que tem 10% de PhDs na sua força de trabalho, tem 850 pessoas a trabalhar, 10% de PhDs, 80% são licenciados. Portanto, claramente, não é uma empresa típica portuguesa, mas é aquele tipo de empresas que nós gostaríamos de ter mais em Portugal. Eles têm uma equipa de desenvolvimento de 150 pessoas. 150 pessoas. Nos últimos 5 anos, contrataram 29 dessas 150 pessoas. Das 150, uma está nos Estados Unidos e o resto tudo cá em Portugal. Desses 29, foram 24 no programa RNH e 5 no regressar. Dos do RNH, 6 são portugueses. E, portanto, o RNH, de facto, também é bastante importante. E atente-se a isto. É tão importante isto para a captação de talento que o governo sentiu a necessidade de não retirar isto para os investigadores e para os professores universitários, das suas universidades. Certo. Portanto, quantos professores universitários é que nós hoje temos estrangeiros e portugueses, mas que viviam fora e que hoje estão nas nossas universidades e por isso estão a reposicionar as nossas universidades e a torná-las mais competitivas no quadro global por causa disto. Portanto, e o governo sentiu essa necessidade e por isso, depois de acabar com o programa, transformou afinal num RNH para investigadores. Certo. Agora, o problema de facto do RNH não parece ser os 20% que eles pagam. É o diferencial do que eles pagam face aos que estão cá. E esse é o problema de base de Portugal. Exato. Nós precisávamos era de ser um país muito mais competitivo, que consiga apostar no crescimento e que não esteja só aqui a fazer contas. Porque o contra-argumento é a injustiça fiscal que se gera sobre os trabalhadores portugueses. Mas enquanto tivermos essa, mas a injustiça fiscal nós hoje já temos e leva a que os trabalhadores portugueses saiam. A injustiça e a ineficiência também. Há também aqui um argumento de eficiência. Eu lamento, mas vou um bocadinho contra a corrente. Eu não favoreço, enfim, o IRS jovem, nem na versão que está na lei atual e que está na proposta de orçamento do Estado, nem a que o PSD apresentou. Eu acho que o imposto sobre o rendimento é o seu imposto universal. E não faz sentido discriminar taxas em função da idade do contribuinte. Mas eu acho que este programa, IRS Jovens e nas suas várias modalidades, é um programa mais pensado com a emoção do que com a razão. Reparem, na versão em vigor e naquela que, enfim, está na proposta de lei, basicamente é um programa que reduz o pagamento de IRS até aos 26 anos de idade, ou até aos 29 para quem tem um doutoramento. É assim, eu tenho filhas em casa, uma com 28 e outra com 31. Vocês acham que os miúdos desta idade decidem ficar em Portugal apenas olhando para um horizonte de 2 ou 3 anos da sua carreira profissional? Não! As pessoas nesta idade, quando saem da universidade, ao fim de 1 ou 2 anos de experiência no mercado de trabalho, fazem planos a longo prazo. E, portanto, sobretudo quando está em causa uma decisão de relocalização geográfica para fora do país. E, portanto, quer dizer, não é pelo facto de terem um desconto no IRS, que é de 100% no primeiro ano, 50% no segundo, e depois acaba.
E depois acaba, e como é que vai ser a seguir? Bom, é um salto brutal. Eu deixo aqui Portanto, 2 números. Aos 27 ou aos 30 tem que se emigrar. E depois, depois veja a perversidade disto. Depois é preciso estas medidas do regressar, de captar, quer dizer, nós como temos uma estrutura tão agressiva do ponto de vista das taxas marginais, fazemos com que os jovens mais talentosos e que têm mercado lá fora, a gente manda-os para fora do país. E depois vamos dar outra borla fiscal para os vir buscar. Quer dizer, quando o nosso problema, de Era facto, evitar que eles saíssem. é evitar. Não, com certeza, a mobilidade internacional é muito boa, mas não deve ser através dos impostos. Não deve ser por causa dos impostos. Não deve ser por causa dos impostos. Eu julgo que há 2 números para que eu acho que é muito importante que os portugueses tenham presente. As nossas taxas marginais mais altas são muito mais altas do que na União Europeia. Há um estudo do professor Carlos Alves para as sedes, há 2 ou 3 meses, em que ele diz que em 2021 a média na União Europeia das taxas marginais mais altas em cada Estado-membro era 37,8%. Em Portugal, as taxas marginais chegam a 53%. Em Portugal, bastava, em 2001, uma trabalhadora ter 25.075 euros de rendimento anual, que está à volta de, não chega a 1.800 euros brutos por mês, para pagar uma taxa marginal deste quilate. Era 37% na tabela do IRS, então em vigor. Quer dizer, a partir dos 1.800 euros em Portugal, que é um salário de miséria para um qualificado, na União Europeia, pessoas pagam a taxa marginal ao nível mais alto da União Europeia. Que é um outro exemplo gritante. Pensemos alguém que está à beira do penúltimo escalão do IRS, 81.200 euros. Parece muito bom em Portugal, mas para estes trabalhadores o mundo é um mercado relevante. 81.200 euros. O salário líquido, quer dizer, quando se decide mudar de emprego, o que interessa é a taxa marginal, não é a taxa média. Okay? E, portanto, em termos de taxa marginal, esta pessoa pagava 48% ao IRS e 11% à Segurança Social. Quer dizer que, por cada euro recebido, cada euro pago pela empresa, ela leva para casa 41 cêntimos. Ou seja, leva menos ainda. Cada euro pago pela empresa ainda tem que acrescentar os 23,75 Não, isso é para o trabalhador, claro. Sim. Pronto. E a empresa paga não só os 81.200, paga mais 23, portanto, paga 100 mil. Ou seja, a empresa paga 100.485 euros e a trabalhadora leva para casa 33.292. Quer dizer, o Estado fica com 2/3. Mas o problema está mais no IRS. De outra forma, é o empregador paga um trabalhador privado e 2 do Estado. Sim, exato. É o famoso Pacto 3 e leva 1. Mas o problema está sobretudo no IRS ou na TSU, na rigidez da TSU. Em minha opinião, nós precisamos de uma visita integrada ao IRS e ao financiamento da Segurança Social. Que é assim, as pessoas devem ter presente o seguinte: quando os sistemas previdenciais de segurança social foram inventados na Europa nos anos 50, anos 60, e em Portugal também começou nos anos 60, o trabalho era o principal fator de produção, representava cerca de 2/3 do valor acrescentado nas economias ocidentais. Bom, hoje anda abaixo, a onda dos 40%. Em muitas economias. A esperança média de vida também é diferente. E a esperança média de vida aumentou. Portanto, significa que nós não podemos manter o modelo de financiamento das pensões e das outras prestações sociais contributivas como há 60 anos atrás. Porque não dá, não chega. Quer dizer, o rendimento do trabalho já não tem. Encontrar fontes de financiamento alternativas... Em termos federados significa... Na prática são impostos. É evidente que sim. Agora distribuição também. A gente tem que pôr os robôs a pagar imposto. Se calhar precisamos de um imposto sobre o valor acrescentado.
ao nível da empresa. Não sei, agora precisamos de outras fontes. É por isso que isto não vai lá com medidas avulso e apresentadas no Orçamento do Estado sem tempo nenhum para contraditório. Tem que ser discutido, avaliar impactos, o impacto não só nas contas públicas, mas também o impacto na redistribuição por escalões de rendimento das pessoas. Mas para mim isto é fundamental, é baixar drasticamente as taxas marginais, se calhar ter muito menos escalões e taxas mais baixas, mantém progressividade. Isso, progressividade, eu gostaria de dizer outra coisa. Eu queria que ainda fôssemos aos impostos das empresas e ainda temos adiante. Não, é porque há mais progressividade em Portugal para além do IRS. Há muitas outras fontes de progressividade na relação das pessoas. Pronto, e serve-nos gancho para outro tema. Pedro, no Orçamento do Estado, aquilo que tivemos de mais expressivo em relação à fiscalidade das empresas foi o incentivo à capitalização. Enfim, disse o Ministro das Finanças que finalmente é mais vantajoso do ponto de vista fiscal os capitais próprios do que os alheios. Porque é que demorou tanto tempo a ser assim, é que custa a perceber, mas enfim. Enfim, não sei o que é que queria saber a sua opinião sobre esta medida e, por outro lado, esta questão da progressividade, porque a Associação Business Roundtable Portugal considera que o IRC não devia ser progressivo. Creio que não é só a Associação Business Roundtable Portugal, mas que é um daqueles temas que é comumente aceite pela maioria, se não a totalidade dos especialistas portugueses, estrangeiros, enfim, destes temas de economia e de fiscalidade. A progressividade tem uma razão de ser na redistribuição de riqueza entre as pessoas, mas no capital aquilo que faz sentido é que haja um rendimento, uma taxação que seja constante, precisamente para não criar um imposto ao sucesso, que é isso que nós temos. Começamos com uma taxa que compara relativamente bem, 17%, para as empresas que vão lucrar até 50 mil euros, mas depois vamos crescendo e ficamos com a taxa mais elevada, não é uma taxa alta, é a taxa mais elevada de todos os países da OCDE, 31,5%. Normalmente fala-se só nos 31,5%, mas a realidade é que em cima dos 31,5% nós temos uma data de impostos especiais sobre um conjunto de setores, 6. Todas elas taxas especiais e que eram supostos serem temporárias. Agora vão acabar 2, não é? Algumas já têm 11 anos, vamos ver como é que elas acabam. A própria derrama estadual, que nos faz chegar aos 31,5% e criar esta progressividade inacreditável, de facto, também era temporária. Mas era temporária desde 2011 ou 2012 e ainda cá está, vamos ver quando é que ela sai. Isto cria um incentivo fiscal a que não haja crescimento das empresas e todos sabemos que existe, de facto, maior produtividade quando as empresas são maiores. Portanto, isso depois impacta todo o país. Nós temos muito menos grandes empresas do que os outros países, do que Espanha, do que França, do que a Alemanha, do que as generalidades. Nesse caso estamos a falar de sistemas fiscais. Isso traduz nos salários que as pessoas depois têm, porque ser menos produtivo, ter menos grandes empresas, significa empresas menos produtivas. Menos produtivas criam menos riqueza, dão menos oportunidades, como a Ana referia há pouco, de progressão na carreira, de evolução, de satisfação, e dão menos, pagam piores salários e investem menos no país. Portanto, essa é a escolha de país que nós, de facto, coletivamente temos que fazer. Queremos um país, um Portugal dos pequeninos, com empresas pequeninas, com microempresas. Não estamos a falar, temos muitas pequenas e médias empresas, aí estamos bem, comparamos bem. Temos demasiadas microempresas. Que depois ficam nas tais empresas que vão ganhar até 50 mil euros por ano. Não passam daí, não passam da cepa torta, se me permitem a expressão. Queremos esse Portugal dos pequeninos, em que os nossos jovens vão ter os seus filhos, os nossos netos fora do país, ou queremos ter um país com mais empresas grandes, a dos 750 milhões de euros, como o resto da Europa anda a procurar ter, que pagam melhores salários e que dão melhores oportunidades. Esta alteração que existe no IRC, enfim, vamos ver, porque, por um lado, altera-se a taxa que é paga, isto depois entra num tema bastante técnico. No detalhe. Altera-se a taxa que é paga,
mas reduz-se o período de reporte. E depois, não é a taxa que é paga, é a taxa a que se permite depreciar o investimento de capital que foi feito. Como se aumenta-se a taxa, mas reduz-se o prazo, vamos ver. É uma questão de fazer as contas, como dizia o outro. Já agora, não deixa de ser curioso que nos créditos à habitação estamos todos coletivamente a incentivar as pessoas a passarem de taxa variável para taxa fixa. Neste caso, o Governo faz exatamente o contrário, que é passou da taxa fixa para uma taxa variável. Ana, a fiscalidade sobre as empresas continua a ser muito elevada. Defende também este modelo de progressividade que... Sim, Portugal não compara positivamente com outros países do espaço europeu eu acho que nós temos sempre que pensar relativamente ao Orçamento do Estado ou à política fiscal como um instrumento para estimular, obviamente, o crescimento económico, para estimular o investimento e, obviamente, há a componente também de redistribuição de riqueza, que é também necessária. Mas deve ser sempre um instrumento enquadrado numa política pública também de promoção e desenvolvimento dessa mesma economia. Que vai além do orçamento. Pronto, que vai além do orçamento. Acho que muitas vezes nós concentramos muita discussão à volta do orçamento como se fosse o único instrumento para a promoção e desenvolvimento da nossa económica e social, só que ele deveria ser mais um instrumento englobado, obviamente, no chapéu de políticas, obviamente, públicas de desenvolvimento e numa estratégia de país para desenvolvimento das economias. Portanto, numa perspectiva de investidor que olha para vários países onde eu posso alocar capital e fazer investimento, Portugal não compara bem, ou seja, do ponto de vista da aplicação da taxa. Há uma segunda medida que Portugal não compara também bem, é do ponto de vista da estabilidade. Acho que todos os investidores, todas as empresas procuram, obviamente, que haja, digamos, uma estabilidade para que hoje uma política fiscal ou uma taxa fiscal amanhã não seja diferente. Ou seja, eu se for uma empresa que me estabeleci em Portugal, uma empresa multinacional que quer investir em Portugal, que tenha contratado por exemplo, quadros que vêm de outras geografias, portuguesas ou não portuguesas, hoje já tenho um enquadramento diferente para atrair, a partir de 2024, vou ter um enquadramento diferente para atrair, obviamente, mão de obra qualificada. Por exemplo, estou a dar só um exemplo de que este tipo de estabilidade, para quando alguém entra de novo num país, não entra para 1 ano ou 2 anos. Pelo menos acho que nós queremos atrair os investidores de longo prazo e que tomam medidas de longo prazo e que vão investir também em áreas e indústrias... É bom para os consultores que sim têm sempre trabalho a fazer, a explicar as alterações nas medidas. Acho que esta componente. Depois há uma terceira componente que é a complexidade, ou seja, é complexo o nosso sistema. Às vezes é difícil, e eu trabalho numa empresa num ambiente multinacional, ao investidor, explicar-lhe a complexidade do nosso sistema, das nossas leis e da aplicação também fiscal. E, portanto, mais do que estamos aqui a discutir algum tipo, e eu acho que o Pedro falou muito bem o tema da progressividade, eu acho que estou de acordo, eu acho que a progressividade, estamos a penalizar o sucesso, ou seja, o sucesso das empresas que passam dos 50 mil para os 100 mil e depois para 1 milhão de lucro decisivamente, e temos que pensar que os nossos grandes grupos económicos, que são grandes na escala portuguesa, mas são PMEs à escala mundial. E são estes grupos que têm capacidade também de poder investir, obviamente em talento, poder investir em inovação, que pagam, e a estatística mostra que pagamos salários 2 vezes ou 2,5 vezes superior à média portuguesa, e que podemos também promover, digamos, a construção e o crescimento de um tecido empresarial que no fundo gravita também à nossa volta. Eu prefiro centrar a discussão, dado que o Pedro centrou muito, obviamente também no componente dos números. Eu acho que é importante, no âmbito do IRC, é ver, obviamente, a estabilidade, a redução da complexidade, mas isso leva-nos, obviamente, aqui a uma discussão um pouco mais conceptual, de se calhar temos que rever a forma, e que o orçamento deve ser um momento que promove, obviamente, o investimento, ou que promove, obviamente, um conjunto de políticas públicas que queremos. Não venha a mudar tudo, não é? E obviamente, não vamos mudar tudo todos os anos. Isso acho importante. Acho que não falamos ainda dos impostos indiretos, não sei se vamos depois mais tarde, porque fala-se muito da redução do IRS. Obviamente, há
há mais, supostamente, vamos ver, porque acho que o Pedro tocou aqui num ponto importante, que se a inflação subir 5%, mas as tabelas são atualizadas em 3%, portanto cria aqui um delta, vamos ver como é que é resolvido. Portanto, aparentemente há maior rendimento disponível das famílias, mas também há um agravamento dos impostos indiretos. É óbvio que está alicerçado ao consumo, é óbvio que dá a decisão às famílias de, obviamente, em termos de consumo, fazer essa alocação. Vamos ver, porque a economia é uma ciência social, às vezes a gente esquece que é uma ciência social e vive, obviamente, as expectativas dos diversos atores económicos e não é uma tabela de Excel binária. Vamos ver como é que vai ser o impacto na economia, no dinamismo da economia e se vai haver ou não, eventualmente, uma retração também do consumo e, obviamente, com impacto negativo na economia. Professor Rui Baleiras, sabemos que considera que sobrevalorizamos muito o papel que o Orçamento do Estado tem nas políticas públicas. Que outras políticas é que Portugal precisa para crescer mais? Ora bem, exatamente, essa é a questão essencial. É assim, o nosso problema económico principal é termos um perfil de especialização produtiva que limita a competitividade das empresas que atuam em Portugal e é um modelo que castra o crescimento dos salários. Porquê? É preciso percebermos as razões para saber aonde é que devemos atuar. Bom, não é apenas culpa do Estado. Já agora convém dizer, também chamar a atenção, para num país que tem dezenas de milhares de empresas, há uma grande culpa que está na própria cultura de gestão dos donos, os chamados empreendedores. Há, infelizmente, muitos que não sabem farejar o progresso das suas empresas. E a falta de ambição não é um problema só do Estado? A falta de ambição, excessiva aversão ao risco, excessiva insensibilidade na gestão de relações sociais dentro da sua empresa, medo de ser ultrapassado por trabalhadores com mais conhecimento específico do que o dono, etc. Depois temos um outro conjunto de obstáculos que são barreiras ao crescimento na dimensão das empresas. Eu já aqui referiu, e aqui o Estado tem culpa, porque não é o único, mas tem uma grande culpa porque tem os benefícios fiscais e os subsídios discriminam negativamente as empresas grandes, não é? Quer dizer, nós temos, e não é só em Portugal, enfim, na União Europeia há também muito discurso, as PME é que são, digamos aqui, vacas sagradas, mas a verdade é que é nas empresas de maior dimensão, e isso está comprovado na literatura empírica, na literatura teórica, é nas empresas de maior dimensão que a inovação acontece mais, que a produtividade do trabalho é maior e por isso os salários são mais elevados. É aí que as perspectivas de carreira são mais interessantes, ou seja, a expectativa que um jovem ao entrar tem de onde é que eu poderei chegar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Na esmagadora maioria das empresas, a expectativa é flat, é horizontal, nem sequer há carreiras profissionais. Depois os benefícios extrapecuniários também são mais significativos nas empresas maiores e as organizações, são as organizações onde ao fim e ao cabo quase todos gostaríamos de trabalhar, não é? Portanto, é um erro de política pública travar administrativamente o crescimento das empresas, que é o que nós fazemos com o IRC progressivo, já falámos, benefícios fiscais e subsídios. Depois, acho que também esta questão da dimensão tem a ver com uma complacência excessiva da população em geral e das autoridades fiscais para com a utilização das empresas como um veículo para financiamento das despesas familiares dos donos. Isto acontece muito em pequenas, nas nano, micro, pequenas e até médias empresas, não é? Finalmente, há uma insuficiência do mercado de capitais e, durante décadas, uma discriminação fiscal contra o capital próprio. E, portanto, tudo isto também, obviamente, ajuda a limitar o crescimento orgânico das empresas. Bom, a terceira dificuldade é que o acesso, os benefícios fiscais e os fundos estruturais chegam às empresas
lá está, tem o tal efeito de subsidiar o preço do capital relativamente ao trabalho. Então, ao menos, porque enfim, essas são regras europeias, ao menos que nós temos discricionariedade para condicionar a atribuição dos subsídios na empregabilidade do fator trabalho. Quer dizer, poderíamos dizer, olha, há aqui um subsídio, não é dado inteiramente a fundo perdido, há aqui um prémio que você pode reter no final se aumentar a percentagem ou o número de trabalhadores total, ou o número de trabalhadores com determinadas qualificações, enfim, ajudava a minorar isto. Depois temos um outro obstáculo, e aqui também se calhar um bocadinho contra a corrente, e temos um favorecimento público, uma vez mais, com privilégios fiscais e subsídios europeus de atividades intensivas em trabalho indiferenciado e prestado em condições precárias. O turismo e a restauração são os alvos disto. Porque é assim, faz-me confusão como é que nós, tendo feito o progresso que fizemos na qualificação das novas infraestruturas turísticas, continuamos a gastar uma pipa de massa todos os anos em privilégios fiscais, em subsídios para financiar a recuperação de edificações ou turismo. Quer dizer, quando depois os preços são os preços de venda dos serviços, são os preços fixados no mercado internacional. Portanto, não são mais baixos pelo facto de terem tido um subsídio europeu, o que significa que essas obras de requalificação turística têm o dever de se pagar a si próprias. E, portanto, estar a pôr dinheiro dos contribuintes aí é criar uma renda sem um benefício para a sociedade. Aliás, os portugueses depois não têm dinheiro sequer para ir tomar uma refeição a esses hotéis. E, finalmente, é um tema que já aqui falámos, que é o facto de termos um preço excessivo sobre o trabalho qualificado ao longo da carreira profissional, dado pela progressividade do trabalho e as taxas da segurança social. E, portanto, precisamos de uma revisão urgente e holística a esta matéria. Portanto, enfim, em síntese, são estas as dimensões de intervenção pública e privada para ajudar a acelerar a subida na cadeia de valor do nosso perfil de especialização produtiva. Pedro, concorda com esta receita do professor Rui Baleiras? Acrescentava aqui algum ponto? Quase completamente. Quase completamente. Diria que um dos aspectos onde diverge um pouco é que o aspecto cultural que nós sentimos nos nossos próprios empresários, de não quererem crescer, não terem a ambição, não terem o desafio, não se prepararem para isso, que o professor Rui Baleiras referiu, também tem um dedo do Estado. Porque quando nós temos este Estado que persegue o sucesso, que parece que penaliza, que quase que criminaliza a criação de riqueza, então é óbvio que está a contribuir para esta cultura no país de que, bem, isto não vale a pena ser grande, porque se eu sou grande, transformo-me em malandro. Se eu me transformo em malandro, então deixa-me estar aqui quieto no meu cantinho, onde consigo fazer as coisas discretamente. Portanto, esse é um aspecto, é um dos aspectos da penalização, um dos resultados da penalização do sucesso que depois nos penaliza a todos. Agora, há coisas que os empresários deviam fazer, sem dúvida, e isso temos sido os primeiros a dizê-lo, e por isso temos por exemplo, iniciativas de empresários para empresários. Há uma necessidade de profissionalizar a gestão e o governance das empresas, e portanto, sem isso não há crescimento, não se passa de micro para pequena, de pequena para média, de média para grande. As pessoas habitualmente pensa-se que isto do governance é para as grandes empresas cotadas, para as grandes multinacionais. Não é. O governance começa muito cedo e começa com isto. Tem muito mais a ver com crescimento, com ser desafiado, ter os desafios certos, ter alguém que nos venha dizer 30 milhões não chega, vocês têm possibilidade para chegar a 100, ponha-se a caminho, faça isso. Agora, para isso, precisa de profissionalizar a gestão, precisa de confiar nas suas equipas, precisa de delegar, precisa de separar o negócio da família. E isso cabe muito ao empresário, não precisamos do Estado para nada disso. Há também um aspecto de globalização. Nós temos tido um enfoque nas políticas públicas, do discurso, da cultura, felizmente, da abertura para fora. Já agora este Orçamento de Estado vai alterar um pouco,
mas depois de uma década de abertura para fora, de foco na exportação, em que subimos tanto o peso das exportações na riqueza nacional, e ainda bem, nós acreditamos que se tem que ir mais além. Porque uma coisa é eu exportar, estar aqui em Portugal e mandar para um distribuidor que está nos Estados Unidos ou que está na Alemanha, mas depois é esse distribuidor que tem a marca, é esse distribuidor que controla a cadeia de valor, é esse distribuidor que fica com uma parte significativa da riqueza. Coisa diferente é eu ter o distribuidor. E, portanto, ter uma presença internacional nos Estados Unidos, na Alemanha, noutros grandes mercados europeus, mercados ricos. Falta-nos essa presença e marcas essa fortes. presença de globalização. Porque é que eu dizia que já agora este Orçamento de Estado parece inverter esta tendência. Como a Ana referia, é importante olharmos para o que é que está a acontecer neste Orçamento de Estado, que parece baixar alguns dos impostos diretos sobre o IRS, mas aumenta muito significativamente os impostos sobre o consumo. Mas com isto parece estar a querer libertar dinheiro para o consumo interno, que depois vai ser taxado, mas ao libertar dinheiro para o consumo interno, para o mercado interno, parece que estamos a dizer às empresas portuguesas, até porque ouvimos o Sr. Ministro das Finanças alertar, como veio em uma recessão lá fora, os mercados internacionais estão mais fracos e por isso o Governo está a fazer isto. Ora, ao dizermos isto às empresas, estamos a sinalizar às empresas não se enfoquem tanto nas exportações, enfoquem-se mais no mercado interno. E isto é uma inversão. É uma mensagem errada. É uma inversão da política dos últimos 10, 12 anos. E é uma mensagem errada, porque o nosso mercado português é demasiado pequeno para termos estes campeões que nós queremos ter, as empresas de mais de 750 milhões. E isso é que deve ficar na cabeça de todos nós portugueses. Precisamos de mais empresas de 750 milhões de vendas e estas têm que ser, sobretudo, empresas que tenham uma presença internacional grande. Terceiro aspecto tem a ver com acesso a capital e fusões e aquisições. E aqui há muito capital, de facto, disponível em vários lados. É uma questão, sobretudo, mais do que boas ideias, ter bons empreendedores. E temos que aproveitar as fusões e aquisições para ganhar escala. Quarto aspecto tem a ver com intangíveis e, portanto, a aposta na investigação e desenvolvimento já falámos, e com a RNH, enfim, como deixou aquela escapatória para os investigadores até deixa, mas também uma parte da marca. A criação de marca é fundamental, mas este RNH dos investigadores não nos permite, por exemplo, contratar um grande marketeer. E por isso, se eu quiser contratar um grande marketeer, isso já não é interessante. Agora, se não é interessante, eu vou fazer investigação e desenvolvimento, desenvolver ótimos produtos, ótimas técnicas de produção e depois vamos entregar a margem. Fico com margens de 4%, porque alguém fica com os 40% da margem que a marca traz. Essas são as perguntas estratégicas que devíamos estar a responder e que devíamos estar a discutir e que devíamos estar enfocados em algo que nos permita crescer na cadeia de valor e crescer. Este ponto que o Pedro falou é importante, ou seja, que queríamos ter empresas com mais de 750 milhões de volume de negócios, mas também é preciso olhar para a margem EBITDA. E muitas vezes neste componente que o Pedro estava a falar, em que a geração de valor fica capturada por um outro ator, não é? Na cadeia de valor, leva a que, se calhar, essas margens EBITDA sejam bastante diminutas, o que depois não liberta também cash flow suficiente para fazermos continuar o investimento, seja o investimento em intangíveis, seja o investimento em marca, seja o investimento em tecnologia, em inovação, e obviamente até para libertar cash flow suficiente para financiar, mesmo que seja com capitais próprios, também esse próprio investimento. E eu acho para pagar os melhores salários. E eu acho que isso é uma componente importante também, que se nós selecionarmos as empresas portuguesas acima de 750 milhões e formos a ver as suas margens EBITDAs, que são mais do que X%, que permita pagar o investimento, pagar digamos, o serviço da dívida, temos um número diminuto, obviamente, de empresas que tenham essa solidez ou essa sustentabilidade, que eu acho que é aí que nós também temos, nos pontos em que falava, acho que é importante falar também da sustentabilidade das empresas. Não é sustentabilidade, obviamente, ambiental e, obviamente, essas competências, mas é sustentabilidade também económica e de desenvolvimento e sustentabilidade do crescimento. Porque muitas vezes nós vemos muitas pequenas e médias empresas a aparecerem, pequenos negócios, e depois o que diverge deles é a capacidade deles crescerem e sustentar o seu negócio. Às vezes é normal começarem num ambiente familiar, mais do que uma geração, uma terceira geração, ou até passarem a uma profissionalização dessa própria gestão. Eu acho que era esse ponto que eu também agora queria acrescentar ao que o Pedro mencionou. O tempo voa, enfim, estamos já perto de terminar, mas antes disso, Ana, queria-lhe só perguntar, estamos no painel sobre fiscalidade e temos aqui uma grande empresa como a Altice. Como é que é a relação com a autoridade tributária? Isso é também um entrave hoje em dia à evolução das empresas?
Eu mencionei um dos primeiros, nos primeiros desafios que nós temos é a estabilidade. E fazendo o exemplo da minha empresa, que é capital estrangeiro, essa estabilidade é importante porque neste momento estamos numa altura de planificação, de budget também das próprias, criação do budget das próximas empresas e a alocação de investimento, tendo várias filiais em diversos países, eu tenho que competir por alocação de CAPEX com os meus colegas e, portanto, a estabilidade é um fator importante. Depois o tema que eu há pouco falei da complexidade na relação, no fundo, do enquadramento fiscal, das políticas fiscais, dos regulamentos, das portarias, da exceção, que leva a que haja uma carga administrativa para as empresas e uma carga também na relação com a autoridade tributária, que muitas vezes é refletida também em carga administrativa nossa interna no desenvolvimento de procedimentos para ajustar, obviamente, a São regulamentos, mais curtos e menos margem. ajustar também os sistemas de informação a mudanças que existem e, portanto, obviamente isso leva à alocação, mais uma vez, de recursos. E essa complexidade gera também mais litigiosidade. E leva, obviamente, a litigiosidade que depois não é rapidamente resolúvel num período curto o suficiente ou demasiado longo. E acho que há uma última componente que eu estava a falar isto com a minha equipa e que eles dizem há depois uma concentração no primeiro semestre de um conjunto de obrigações em desproporção do resto do ano. Portanto, acho que aqui acho que a autoridade tributária talvez devia nos ouvir um pouco mais. Nós, como grande empresa, estamos sempre a ser, obviamente, escrutinados. Temos uma equipa dedicada, mas eu acho que estabilidade, complexidade, que depois leva ao litígio e, obviamente, uma concentração de algumas obrigações fiscais num período do ano completamente ao outro não é de facto amigável do ponto de vista, obviamente, de implementação da política fiscal ou de cumprimento, melhor dizendo. Muito bem, então termina. Pedro, quero contar uma história muito rápida de um outro associado nosso sobre este tema da relação, porque tem muito a ver com o que é que deve ser a postura do Estado de apoiar, de incentivar a criação de riqueza ou não. E, portanto, um dos nossos associados está a visitar um parceiro de negócio na Holanda e o CEO está lá nesse seu parceiro, nesse seu fornecedor, no caso, e está com o CEO, enfim, a conversar. E a determinada altura, o CEO local da empresa, do fornecedor, diz-lhe: bem, eu tenho aqui, desculpa, eu vou ter que terminar a reunião porque tenho aqui a autoridade tributária local que está cá nas nossas instalações ontem, e isso imediatamente faz o nosso CEO ficar em sentido, que a autoridade tributária tem uma inspeção, não, por amor de Deus, saia já, liberte-se, homem. E ele diz: não, tranquilo, temos aqui mais uns minutos, eles estão cá porque, não porque estejam a fazer uma inspeção, mas até foi a pedido deles. Nós somos um grande operador logístico, isto é um grande hub de importação que depois exporta para vários países europeus e, portanto, temos obviamente uma parceria forte com eles e eles pediram para vir cá para verem connosco como é que podemos ser mais eficientes na relação entre os dois para que nós consigamos gerar mais negócio. E, portanto, mostra bem esta história, mostra bem como nós temos um Estado, temos uma administração pública que é muito enfocada no prejuízo e na burocracia, na complexidade e não na criação de riqueza. Ao contrário de outros Estados-membros, que depois, curiosamente, são bastante mais ricos do que nós. Acho que só para finalizar, se posso pegar aqui na deixa do Pedro, nós hoje falámos muito relativamente ao Orçamento do Estado e, obviamente, à receita fiscal. Acho que era interessante um dia falarmos também do lado da despesa, porque, no fundo, esta receita fiscal, às vezes, é mais do que ser definida com base numa política, é uma política económica, desenvolvimento económico e social do nosso país e o que é que nós queremos, é feita com base como é que eu vou arrecadar para pagar e suportar o nível da despesa. E devíamos olhar para entender se um país como o nosso, com a riqueza que gera, é capaz ou não, de uma forma sustentável, suprir, digamos, a despesa do Estado e o que é que nós podemos fazer para ser mais ágeis e mais eficientes. Com exercícios de revisão da despesa que normalmente resultam em poupanças muito curtas. Só
telegráfico. Portugal não tem o que eu chamo economistas dos impostos, ou seja, pessoas com treino económico que entendam e pratiquem profissionalmente os incentivos que os impostos geram sobre os agentes. Precisamente pelo que estava a referir, ou seja, nós desde sempre, os impostos em Portugal só existem porque é preciso pagar a despesa. Ponto final. E, portanto, não interessa discutir os efeitos na escolha entre trabalho e lazer, entre investimento e poupança, porque a prioridade é arrecadar receita. Bom, e com estes apelos terminamos este nosso painel. Muito obrigado aos três. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Ora, essa. Obrigada.